Vamos ver a palavra dessa manhã? A palavra dessa manhã está em Atos, capítulo 9, verso 1 ao verso 9. Atos, capítulo 9, verso 1 ao verso 9. Façamos a leitura de forma responsiva. Tá? Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tirão, o que te convém fazer? Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Lemos juntos? Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém. Amém. O título da palavra de hoje é o encontro genuíno com Cristo. O encontro genuíno com Cristo. Podemos afirmar que uma vida que verdadeiramente encontra o Senhor, ela muda, ela converte a sua vida para os caminhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que encontra genuinamente em sua vida Cristo Jesus, ela tende, não é somente ela tender a ver, ela vive uma vida em Cristo Jesus. Então, uma vida que encontra Cristo genuinamente, ela muda completamente os seus valores. Ela muda por completo os seus pensamentos. Pensamentos que muitas vezes esses que estavam voltados para o mundo, mas agora os pensamentos se voltam para Cristo. Os pensamentos se voltam para o Senhor. Eu imagino que todos aqui que estamos essa manhã reunidos encontramos Cristo. Encontramos Cristo, pois desejamos sempre adorar e louvar o nome do Senhor. Talvez alguns menos, alguns mais, mas o anseio nosso é de adorar ao Senhor. O anseio nosso é por uma mudança efetiva de vida, mas muitas vezes é o que nós, muitas vezes, não conseguimos experimentar. Mas você tem que lembrar, você está experimentando mudanças em sua vida. Porque quando encontramos Cristo, a nossa vida muda. Não há como vivermos de forma carnal, como anteriormente nós vivíamos. Agora vivemos uma vida diferente, uma vida sob os valores, sob o fundamento da palavra de Deus. E a palavra de hoje mostra a conversão de Paulo, irmãos. A mudança da vida de Paulo. Irmãos, a mudança na vida de Paulo aconteceu em qual momento de sua vida? A palavra de hoje nos mostra Saulo respirando ainda ameaças. Nós sabemos que ele estava presente naquele momento em que o diácono Estevão fora apedrejado à ordem do Sinédrio, não é verdade? Ele era um perseguidor da igreja, é um perseguidor ferrenho, é um perseguidor que queria acabar com aqueles que seguiam a Cristo Jesus e os tratava como se fossem hereges. Nós sabemos que Paulo era da elite daquele tempo, elite do judaísmo, né? Tanto que fora treinado por Gamaliel. Irmãos, ser treinado por Gamaliel na época é como se você fosse aluno de uma faculdade como Harvard, né? Aluno de Cambridge, né? Então, imagina, Paulo fora treinado por homens assim. Não somente isso, né? Ele tinha uma larga visão de conhecimentos no seu tempo. Não somente isso, ele era judeu dos judeus, né? Uma linhagem de dizer, eu sou uma linhagem pura dos judeus.
Não somente isso, irmãos. Ele era um homem muito inteligente. Veja os textos que esse homem escreveu em todas as suas epístolas. Como são palavras sábias. Então esse homem era um homem que perseguia a igreja do Senhor. Um homem que tinha convicção daquilo que ele conhecia e daquilo que ele acreditava. E ele, por isso, estava com tanto anseio de acabar com aqueles que seguiam a Cristo. Pela convicção que o movia. O que move a sua vida? O que move a sua conversão, amado irmão? O que move a nossa conversão é a convicção que nós temos em relação a Cristo Jesus. Quando nós não temos essa convicção, irmãos, não há como mudarmos a nossa vida. A conversão de Paulo nos mostra que ele encontrou Cristo a caminho de Damasco, o caminho pela qual ele recebeu, através do sumo sacerdote, uma carta oficial dizendo que você pode pegar esses homens e trazê-los presos. A palavra de hoje, versão 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Veja, esse homem estava ali, focado para pegar aqueles que eram, para ele, hereges. Irmãos, diante dessa perspectiva, nós poderíamos dizer: é impossível mudar uma pessoa assim. Uma pessoa com tamanha convicção, uma pessoa com tamanha sabedoria, uma pessoa com tamanho conhecimento. Como é que nós poderíamos pensar que esse homem, com esses aspectos e características, poderia vir a ser um grande homem de Deus? Impossível. Mas, irmãos, isso foi possível. Isso foi possível, irmãos. Por isso, irmãos, não é impossível nós mudarmos a nossa igreja. Veja a vida de Paulo, a Bíblia retrata isso para nós. Não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. Mas muitas vezes nós tratamos a nossa vida como se as coisas que acontecem ao nosso redor, as pessoas que estão envolvidas em nosso relacionamento, fossem impossíveis de mudar. Mas a palavra de hoje vai mudar o teu pensamento, porque ele diz que é possível sim mudar as pessoas. Que é possível sim a pessoa converter os seus caminhos que estavam direcionados para o mundo, para o caminho da esperança, para o caminho da vida no Senhor. Porque todos os domingos, eu, evangelista Renan, pregamos a palavra de Deus. Para que todos os domingos, em todos os domingos você experimente uma mudança de vida. Para que em todos os momentos você experimente uma mudança na sua vida espiritual. O que é que mudou a vida de Paulo? O encontro com Cristo Jesus. Irmãos, eu tenho a convicção que a maior parte dos irmãos que se encontram nesse lugar encontraram a Cristo. Vocês encontraram Cristo por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio ao encontro da tua vida e o convenceu de que você precisa entender que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E diante dessa perspectiva, irmão, nós vivemos todos os dias. Mas por que você não tem mudado a sua vida? Porque os seus valores, os seus pensamentos continuam mesmo ainda voltados para o mundo. Isso é algo que está errado em nós. Irmãos, nós precisamos entender. A nossa essência pecaminosa faz com que todos os dias queiramos pecar. A essência do ser humano é essa. Claro, o Senhor nos fez para que vivêssemos abundantemente na tua graça, no teu amor, mas o pecado original, a essência do pecado, a essência humana voltou-se para o pecado e fez com que nós vivêssemos todos os dias lutando contra ela. Quando nós encontramos a Jesus, quando Paulo encontrou a Jesus, o seu caminho mudou. A palavra diz que ele respirava ameaças, irmãos. Veja, o que movia a vida de Paulo era perseguir os cristãos, né? A palavra respirar aqui significa
empinel, né? Ele respirava ameaças contra os cristãos. Então, o mover da vida desse homem chamado Paulo, que é Saulo aqui, ele movia para perseguir os cristãos, para pegar os cristãos. A gente pensa, esse é um parênteses aqui, a gente pensa que Saulo mudou de vida, se converteu e virou Paulo. Não, irmãos, né? Saulo é a forma hebraica de dizer o nome de Paulo, tá, irmãos? O nome Paulo e Saulo são a mesma coisa, tá? É a forma de dizer. Por exemplo, o meu nome aqui no Brasil é Samuel. Na Coreia também é Samuel, né? O meu nome continua sendo o mesmo. Mas a pronúncia é um pouco diferente, né? Aqui no Brasil é Samuel, né? Na Coreia é um pouquinho diferente. A Samuel, né? Fala assim, né? É um pouquinho diferente. A mesma coisa, Saulo e Paulo, tá? São palavras que têm o mesmo significado. Então, irmãos, a gente vê que a vida de Saulo, a vida de Paulo aqui, encontrou Cristo, ele se converteu dos seus maus caminhos. Aquilo que ele vivia, aquilo que movia ele, não move mais a sua vida. Irmão, quando nós encontramos a Cristo, aquilo que movia a sua vida, aquilo que era o motor que gerava força para que você pudesse viver, ela muda. Por quê? O motor, aquilo que você respira a partir daquele momento que você encontra Cristo Jesus, passa a ser Cristo, passa a ser o Senhor, passa a ser Deus. Eu sei que muitos irmãos aqui, por viverem uma vida, né, uma vida de jovem, né, juventude, possam querer ainda experimentar das coisas do mundo, experimentar das coisas terrenas, viver a carne. Eu sei que o diabo trabalha para isso. Ele quer que você, mesmo tendo convertido dos seus maus caminhos, você volte para ele novamente. Volte para o caminho do pecado. Mas veja, irmãos, uma vida que verdadeiramente encontra Cristo Jesus, ele luta contra esses caminhos e vive e deseja viver os caminhos de Deus. Irmãos, antigamente era tabu falar sobre bebida na igreja. Vocês sabiam? Aí fala, poxa, pastor, você é velho por isso. Um tempo atrás, irmãos, 20 anos atrás, era tabu falar sobre bebida na igreja. Hoje em dia, o fiel não tem pudor algum para falar. Eu bebo, estou nem aí, bebo. Né? A Bíblia não fala que não pode beber, mas antigamente, irmão, era tabu falar sobre isso. Nós precisamos entender e converter a nossa vida diante de Deus, diante dos caminhos do Senhor. Você precisa converter o seu caminho, irmãos. Você não pode dizer, estou acostumado com o mundo e meus hábitos continuam sendo os mesmos. Irmãos, a sua vida precisa mudar. Sabe por que eu não bebo? Sim, eu não bebo porque eu já experimentei, eu nunca gostei. Eu também não bebo, irmão, porque se eu começar a beber, eu acho que eu vou me acostumar tanto. Por exemplo, eu não consigo nem cortar Coca-Cola. É difícil, pessoal, é difícil. Eu estou com dificuldade de cortar Coca-Cola. Olha, imagina se eu começar a beber e eu gostar da bebida. Falam que assim, todo mundo fala assim, não, no começo é ruim, mas depois você vai começar a curtir. Imagina se eu curtir, irmão. Vou virar um cachaceiro, pastor cachaceiro. Olha lá o pastor cachaceiro, cheirando a bebida. Não é verdade? É isso que vai acontecer. Por isso que eu nem tento, nem quero. Por quê? Isso pode me derrubar. A droga não é o mesmo, irmãos? A droga. Parece que no começo, você vai ser bacana com seus amigos, né? Começa assim, na infância, na verdade. Na infância não, na adolescência, por exemplo, né? Os amigos dizem, não, experimenta que é bom, é da hora. Experimenta e acaba experimentando maconha, depois passa para pozinho, depois o pozinho passa para... Não tem dinheiro mais para comprar o pó, nem comprar crack, e vai parar na Cracolândia. Irmãos, né, tem uma... Ali nas Perdizes, né, tem uma moça que diziam que ela era modelo. Ela era modelo, mas ela acabou caindo nas drogas, ela estava perdida no crack, e ela mora na frente de um Oxxo ali, perto de um condomínio ali. E ela se encontra lá.
Toda vez que eu vou lá, está lá, mendiga. Aí foi buscar a foto dela como ela era antes, ela era uma pessoa super bonita, modelo, né? Mas agora você está irreconhecível, irreconhecível. Não dá para dizer, olha, essa pessoa é essa pessoa aqui. Irmão, quando nós, da mesma forma, ao contrário, quando nós convertemos a nossa vida para o Senhor, também ficamos irreconhecíveis para o mundo. Irreconhecíveis para o mundo. Irmãos, veja, o encontro no caminho de Damasco fez com que o caminho de Paulo mudasse agora, não como perseguidor da igreja, mas sim para servir a obra do Senhor. A mesma coisa se aplica a nós. Você também converteu os seus caminhos do mundo. Por que você ainda olha para o mundo? Porque ainda você deseja o mundo, se a sua vida já fora convertida para os caminhos do Senhor. Para de olhar para o mundo, irmão. O mundo não traz felicidade. Claro, pode trazer alegria momentânea, mas o mundo não nos traz a felicidade eterna. Semana passada, eu estive conversando com o Kang e com o Vitor à tarde. Falei, irmãos, vocês são mais velhos, vocês são mais velhos entre os jovens ali. Vocês precisam vir à igreja, tomar um jeito, para ser um bom exemplo. Aí eles diziam assim, nossa, é verdade, pastor. Verdade, é verdade. Aí eu falei, acho que eu não preciso mais pegar no pé, não. Domingo que vem eles vão estar aí no horário. Cadê eles? E cadê eles? Irmão, é difícil, porque o mundo nos atormenta a todo momento. Você acha? Você acha que foi fácil para mim acordar de manhã hoje cedo aqui, para estar aqui? O alarme tocou umas 30 vezes. Umas 30 vezes no meu quarto. Minha esposa começou a falar, você não vai acordar não, vai lá, espera um pouquinho, deixa eu descansar mais um pouquinho. Ela falou, não, está na hora de acordar, não, espera mais um pouquinho. É assim, irmão, todo momento. O mundo quer segurar a nossa vida para nós não adorarmos a Deus, para não servirmos ao Senhor. Esse é o mundo que nós vivemos. E por isso, mais uma vez, amado irmão, você precisa lembrar da palavra de Deus. Irmãos, podem olhar para cá. Deixa elas fazendo o que elas precisam fazer. Rodrigo, pode olhar para cá. Irmãos, o mundo sempre quer assim, né, de alguma forma, tirar a sua atenção do Senhor. É assim. Querida esposa também. Olha para cá. O mundo sempre quer nos tirar a atenção. É assim que vive o mundo, irmão. Quando nós estamos no caminho de Deus, agora precisamos viver a vontade do Senhor todos os dias. Amado irmão, nessa manhã mais uma vez, lembre-se, o Senhor converteu você dos maus caminhos, porque Ele agora trouxe você para o caminho da vida. João capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você fora trazido pelo Senhor para os caminhos de Deus. Você está no caminho da vida. Você não vive mais o caminho da morte. Você está no caminho do Senhor. E agora, viva esse caminho profundamente. Viva esse caminho plenamente. Como isso fora possível na vida de Paulo, irmãos. Na vida de Saulo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3 diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Você só pode clamar pelo Senhor Jesus a partir do momento que o Espírito Santo move a tua vida. Somente pelo Espírito isso é possível a nós. Entenda que se você declara o Senhor como o Senhor da sua vida, isso fora possível porque o Espírito Santo converteu a sua vida dos maus caminhos, o caminho da perdição. E por isso nessa manhã nós precisamos entender, nós vivemos o caminho para a glória de Deus. Você já converteu a sua vida, agora resta viver a tua vida em todos os momentos para a glória de Deus, para a glória do Senhor.
Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja. E o Senhor converteu a vida desse homem agora, a fim de que ele sirva e que seja instrumento da obra do Senhor. Nós temos hoje em dia o GPS, né? Bom, né, irmãos? Temos o GPS. O GPS é muito bom, poxa. Antigamente nós usávamos um guia, lembra? Guia. Talvez vocês não lembrem, o Tissalim lembra, né? Guia. Tinha que, é um livrão, né? Não é da tua época. Então, claro que é, você falou, né? Todo mundo tinha que comprar um guia, gente, porque não tinha GPS. Você não conhecia, vou falar uma rua ali, não sei o quê. Aí você tinha que olhar no mapa, onde fica isso? Você seguia o mapa. E como era difícil, irmão, né? Quando a família ia viajar, né? Sempre a mãe ficava com o guia na mão e o pai, e aí, vai para onde? Agora direita ou esquerda? Aí amanhã, peraí. Não, peraí. Pô, mulher, você só faz isso, não consegue achar o caminho. Era sempre assim, né? E errava o caminho e o pai geralmente ficava com raiva. Nossa, não acredito, entramos no caminho errado por causa de você não olha direito o guia. Era assim, mas hoje em dia temos GPS, irmãos. O GPS é muito fácil, ele só bater o endereço e você vai. Não tem endereço. Mas o interessante é que o GPS ele também mostra o quê? Um caminho que você nunca usou na tua vida, talvez. Dependendo do trânsito, ele mostra um caminho, uma alternativa de caminho que você nunca, jamais pensou. A mesma coisa, irmãos. Você nunca, jamais pensou em mudar os seus caminhos, mas o Senhor converteu a sua vida para um outro caminho, para o caminho da vida. Lembre-se. O Senhor todos os dias está usando a sua vida para que você viva o caminho de Deus, para que você viva o caminho do Senhor. Porque o povo de Deus continua a mentir. Porque o povo de Deus continua a viver no pecado. Porque o povo de Deus continua a viver a carne. É porque ainda não tiveram um encontro genuíno com Cristo Jesus. Porque ainda vivem uma vida imatura diante do Senhor. Amados irmãos do nosso ministério português, eu desejo que os irmãos vivam uma vida autêntica, como um verdadeiro fiel ao Senhor. O meu desejo não é que vocês sejam ricos e tragam muitas ofertas para a igreja, não, irmãos. Não, eu não estou interessado no teu dinheiro, não, irmão. Eu não estou interessado com que carro você anda. Eu não estou interessado em que roupa você usa. Eu não estou interessado em nada disso. O meu único interesse na vida de cada um aqui é como estão vivendo diante do Senhor. Como você está vivendo diante de Deus. Nós precisamos entender. A vida mudou, irmãos. Pense bem, eu vou dar um exemplo prático, um exemplo simples. Não sei o que vocês pensam. Lembra o pastor Park Sang-hyun 목사님, né? Acho que os irmãos aqui devem conhecer como pastor África. Nossa, ele passou na Poli. Nossa, é a faculdade dos sonhos de muita gente. Era o sonho da minha mãe que eu entrasse na USP. Mas eu sou burro, fazer o quê? Não consegui entrar. O pastor conseguiu entrar na Poli. E ele, no quarto ano, no segundo semestre do quarto ano, ele larga a Poli. Imagina, como isso é possível? Eu não estou querendo puxar a sardinha da vida do pastor África, ele já está na outra igreja. Mas como isso é possível? Como isso é possível? Se você conseguiria largar, por exemplo, vamos dizer, a Jennifer, né? Você passou no ITA, você no quarto ano do ITA, eu vou largar porque o Senhor me chamou. Não dá, pessoal, não é fácil assim, não. Não é algo simples, não, irmãos. Mas ele largou para viver a vida no Senhor, irmãos. Ele largou, ele teve que brigar com seus pais. É que o presbítero é forte também. A Conzaninha ficava falando, não pode, termina. Mas ele preferiu, não, eu preciso largar. O Senhor está me chamando. Irmãos, é isso. Quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, nada no mundo nos importa. O que importa é a vontade de Deus. O que importa é a vontade do Senhor. Você acha que eu, né?
Todo mundo olha para mim e fala assim, antes de eu ser pastor, diz, olha, você tem cara de cachaceiro. Você tem cara daqueles que fumam 3, 4 maços por dia. Irmãos, eu nunca fumei na minha vida. Mas as pessoas diziam, você acha que eu, como pessoa física, Samuel Lee, não tinha vontade de viver o prazer que o mundo dá? Claro que eu tinha vontade, irmãos. Claro que eu queria ter muito dinheiro. Claro que eu queria trabalhar para viver a minha vontade, o meu querer. Mas, irmãos, Deus mudou a minha vida. Deus moveu a minha vida para que eu vivesse o caminho do Senhor. Para que eu fosse servo de Deus. Isso me trouxe, irmãos, talvez no começo, muitas frustrações, mas agora entendo o quão bom e maravilhoso foi a obra de Deus em minha vida. E por isso eu digo para vocês, irmãos e irmãs, que ainda lutam contra a carne, como eu, confia no Senhor. Busque a vontade de Deus. A sua vida se converteu para viver agora o caminho de Deus, não mais o caminho do mundo. Veja, irmãos, quando nós então encontramos Cristo Jesus, a nossa vida muda de rumo, muda de caminho. O nosso caminho passa a ser o caminho de Cristo Jesus. Você não respira mais ameaças contra Cristo, mas você respira Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus todos os dias. O amor de Cristo. E por isso, continuando a palavra de hoje, segundo ponto, irmãos, quando nós encontramos a Cristo Jesus, nós percebemos e entendemos a pessoa que nós somos. Veja o que diz a palavra de hoje no verso 4, verso 3, o final do verso 3. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor, ao encontrar Paulo, está mostrando onde ele se encontra naquele momento. Ele está a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e nesse momento é o momento que ele percebe que está errado, que está pecando. Irmãos, nessa manhã, precisamos, mais uma vez, entender a real identidade que nós temos. Nós somos pecadores, irmãos. Pecadores inúteis. Irmãos, como é que Deus poderia converter um homem como Paulo para viver a vontade de Deus? Não tem merecimento algum, não é verdade? Esse homem persegue a igreja. Esse homem apoiou a morte do diácono Estevão. Esse homem agora está ameaçando cristãos para pegá-los, para fazê-los como Estevão. Mas como é que pode o Senhor fazer com que esse homem, que não merece glória alguma, fosse convertida a tua vida para viver o caminho do Senhor? Não sei o que está acontecendo hoje, irmãos. Hoje está dureza. Irmãos, olha, deixa eu focar. Foco. Irmãos, nós precisamos entender a nossa real situação. Somos o povo pecador, que não tem merecimento de graça alguma. Mas mesmo diante da imerecida graça, o Senhor derramou graça sobre nós. O Senhor está mostrando a Paulo, você está errado, meu filho. É a palavra de hoje. A luz brilhou. Quando a luz, irmãos, em meio a trevas, nós não percebemos o quão sujo nós estamos, o quão pecador nós somos. É verdade. Na escuridão você não percebe se tem alguma coisa na sua cara ou não. Você precisa da luz, do reflexo da luz, para entender, olha, tem uma sujeirinha no meu rosto. Você precisa de um espelho para ver que há uma alface presa entre os seus dentes. Não é verdade? Uma vez a minha esposa reclamou comigo. Ela começou a falar, por que você não me avisou? Eu falei, o quê? O que aconteceu? Você não viu que tinha uma alface nos dentes?
Eu fiquei todo esse tempo falando com as pessoas. Falei, nossa, nem eu tinha visto. Nós precisamos de um espelho, de uma luz para entender, olha, tem alface presa entre os dentes. A mesma coisa, irmãos. Precisamos do brilho da luz de Cristo Jesus em nossa vida para entendermos o quão pecadores nós somos. E por isso, mais uma vez, nessa manhã, irmãos, o Senhor mostra a nossa real identidade, o nosso real endereço, de onde nós nos encontramos. E por isso, mais uma vez, precisamos de Cristo para vivermos a vida plena no Senhor. Quando nós entendemos nosso endereço, nós ficamos desejosos de mudar aquilo que nós estamos vivendo. Quando nós vemos o pecado, quão pecador nós somos, nós entendemos o quanto tem sido abundante a graça de Deus sobre a nossa vida. Eu sou imerecedor da graça de Deus, irmãos. Você também, irmão, é merecedor da graça de Deus. Mas todos vocês estão vivendo o quê? A graça do Senhor. Todos vocês estão podendo adorar ao Senhor. Porque o Senhor nos chamou da mesma maneira como chamou a Paulo. O Senhor veio ao nosso encontro, como o Senhor foi ao encontro de Paulo. Você que não compreende, por exemplo, a predestinação, mas a gente vê aqui. Não foi Paulo que foi atrás de Cristo. É Deus chamando Paulo para que viva agora uma vida convertida como instrumento do Senhor. E por isso nessa manhã, mais uma vez, a palavra no verso 4 diz assim, e ainda caindo por terra, ele cai por terra. Né? Ele fica prostrado em terra ao ver a luz, ao encontrar Jesus Cristo. O que acontece conosco quando nós encontramos a Cristo Jesus? A nossa vida passa a ser uma vida de adoração a Ele. Uma vida de louvor ao Senhor. Essa é a vida que você precisa viver todos os dias. Uma vida de adoração. Não estou falando que todos os dias você precisa estar na igreja para cantar, para louvar e para ouvir a palavra. Que ótimo que seria se fosse assim. Mas estou dizendo que você precisa viver todos os dias como um verdadeiro adorador. No seu trabalho, na sua família, no seu lar, onde quer que você se encontre. Viva a vontade do Senhor. E o Senhor mostra a ele. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Está mostrando, eu sou Jesus. Eu sou Deus, a quem você tem negado, a quem você tem perseguido. Agora você será o quê? Aquele que vai servir a minha obra. Irmãos, nós conhecemos a Cristo. Nós encontramos a Cristo para quê? Para que nós vivamos como bons instrumentos do Evangelho do Senhor. E por isso, mais uma vez, irmãos, eu desejo que a nossa igreja possa realizar trabalhos missionários. Eu sei que alguns dos irmãos, eu vejo, né, por exemplo, o nosso irmão, né, Hyun-Ju, ele gosta de trazer pessoas para a igreja. É bom, puxa, é maravilhoso. Né? Ele chama pessoas para vir à igreja e está tentando evangelizar. Né? Mas também nós precisamos não somente evangelizar dentro da nossa igreja, mas também fora dela. Né? Em algum campo missionário. Eu desejo mais uma vez dizer a vocês, irmãos, primeira, segunda semana de janeiro de 2026, guardem essas datas. Vamos lá fazer missão juntos. Vamos a um campo missionário, irmãos. Trabalhar junto em prol do Evangelho. A mesma coisa aconteceu com a vida de Paulo. A vida de Paulo, irmãos, era dirigida por ele mesmo. Ele que tomava as rédeas da sua vida para fazer as coisas que ele entendia que deveria fazer. Mas agora, nesse momento, a palavra de hoje nos mostra, verso 6, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Agora é o Senhor que manda ele fazer as coisas que necessita. Não é ele, um homem autossuficiente que deve dirigir os seus passos, mas agora ele precisa depender do Senhor. E é por isso que o verso 7 diz, e os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Verso 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Ele nada conseguia ver mais. E a palavra diz, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. As pessoas que estavam no teu entorno, levaram com as mãos esse homem, que era muito autossuficiente, muito
cheio de si, para que ele vivesse agora dependente das pessoas ao seu redor, para que ele aprendesse que ele agora precisava viver dependente do Senhor. Eu sei que você talvez seja muito autossuficiente. Eu sei que talvez você seja muito bom naquilo que faz. Mas, irmãos, a vida cristã não é essa. A vida cristã é aprendermos todos os dias a dependermos de Deus, a depender do Senhor. E por isso, dependa de Deus. Dependa do Senhor todos os dias. É Ele que vai mostrar os passos que você precisa seguir. É Ele que vai mostrar os caminhos que você precisa andar. E essa é a vida que nós precisamos ter em nosso dia a dia. E por isso a palavra 9 mostra: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E fica por alguns dias sem ver e sem comer. Isso é uma demonstração que o texto nos mostra que nós precisamos somente depender do Senhor em nossa vida, em nosso dia a dia. Você, irmão, que teve um encontro genuíno com Cristo, você precisa depender do Senhor todos os dias. Depender do Senhor todos os dias, irmãos, é maravilhoso. Eu sei que vocês vivem essa experiência também no seu dia a dia. A gente vê Deus fazendo cada coisa em nossa vida. Cada coisa inacreditável que acontece na nossa vida e diz: poxa Deus, não seria possível a mim isso pelas minhas próprias forças. Como é bom saber que eu dependo e que tenho um Deus tão poderoso que rege e que dirige os meus passos. Mais uma vez essa manhã, irmão, eu exorto a cada um dos irmãos: dependa do Senhor. Dependa de Deus. Dependa em todos os momentos daquilo que Deus tem para fazer por sua vida. E quando nós dependemos do Senhor, a nossa vida será cada vez mais plena e cheia da graça de Deus. Dependa de Deus. Gostaria de concluir a mensagem dessa manhã. Vocês devem conhecer o louvor. Diz assim: Deus pode fazer o impossível acontecer, não é? Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que não posso entender, não é? Sempre me guiará. O Senhor, irmãos, faz coisas impossíveis à nossa vida. E por isso, talvez você diga: meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, meus filhos nunca mudarão. Não, Deus faz o impossível acontecer. A conversão de Saulo é a prova viva de que isso é possível. É a prova viva de que aquilo que aos nossos olhos parecem ser impossíveis, são possíveis através do poder de Deus. E por isso eu creio. E por isso tenho a convicção e oro todos os dias de que os nossos irmãos, aqueles que estão distantes da igreja, vão poder retornar para a igreja do Senhor. Eu não fico desanimado, mas eu fico feliz em saber que nós temos o Senhor Deus, que no teu tempo fará as obras acontecerem na vida de cada um. E por isso eu continuo orando pela vida do Kang, pela vida do Vitor. Por quê? Para que eles vivam, né, também a graça do Senhor todos os dias. Tem outros irmãos que não estão aqui, mas eu oro para que todos vivam essa graça todos os dias. Irmãos, guarda essa palavra no coração. Lembre-se, a conversão de Paulo, a conversão de Saulo, fora possível através da graça de Deus para com a sua vida. E essa mesma graça está dirigindo a tua vida nesse momento. E que agora você viva não o caminho do mundo, mas o caminho de Deus. O caminho do Senhor. E que assim a nossa igreja, a nossa comunidade possa sempre viver essa maravilhosa mudança pela graça, glorificando o nome de nosso Senhor. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos gratos a Ti por essa manhã. Gratos a Ti, Senhor, ó Deus, porque o Senhor, através da vida, através da conversão de Paulo, de Saulo,
nos mostra que também nós recebemos essa mesma obra em nós para que vivamos os teus caminhos. Ajuda, Senhor, ó Deus, cada irmão, cada irmã, para que vivam uma vida diferente, uma vida nova verdadeiramente em Ti, através desse encontro maravilhoso e genuíno em que tiveram em Ti. Mais uma vez, Senhor, entregamos nossas ofertas, usa cada oferta que nós entregamos para a glória do Teu nome. E que, Senhor, esses dízimos, ofertas de gratidão, ofertas de missão, sejam para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.